ao canal Viva de Costura. É possível viver de costura? Sim e não. Porque existe dois tipos de costureira. A primeira é aquela costureira que costura em casa e que faz o serviço devagar. Se ela fazer 3 vestidos por semana e pregar um zíper, para ela já está tudo bom. Porque ela não se preocupa com nada, nem pagar conta, nem nada. Ela tem tempo para tudo. Porque eu já costurei assim, já fui essa primeira costureira. Então, ela ganha seu dinheiro, mas não tem compromisso com aquele dinheiro de pagar ele. Agora, a segunda se chama faccionista. Aí que vem a diferença entre a primeira e a segunda. Porque o povo pergunta, se as duas costuram em casa, por que que as duas não evoluem na vida? Vou explicar agora. A segunda tipo de costureira é aquela que quer mais. Quer ser famosa, quer ter status. E ela, para realizar um sonho, tem de realizar o sonho por completo. Faccionista, igual eu, tem de ter hora para tudo. Porque quando a gente deixa o telefone da gente numa confecção, numa indústria ou num lojista, eles telefonam para a gente e fala para a gente fazer o teste. Porque todos têm de fazer o teste. Então, a diferença é essa. A faccionista tem de costurar rápido, porque o lojista ou a confecção, porque eles querem as peças rápido, porque tem outros compromissos com aquelas peças. Então, quando acontece isso, o serviço já se foi. Eles não tragam mais para nenhuma faccionista, aquelas que fizeram, porque tem vez que existe 5, porque uma só não dá conta de fazer o tanto de peça. Então, faccionista não tem prazo de ir em salão, não tem prazo de almoçar na hora certa, de dormir na hora certa. Tem vez que passa a noite costurando para cumprir os compromissos, porque eles não perdoam mesmo. Eles não querem saber se sua máquina desmantelou, se você adoeceu, se você teve algum problema. Eles vêm buscar no dia certinho e a gente tem de entregar. Então, ser faccionista de costura não é uma coisa fácil. Tem de ter muita rapidez na costura. Porque se chegar uma pessoa, vou atender aquela outra pessoa, aí as peças vão demorando a serem feitas. Então, é desse jeito que as coisas sucedem. Porque faccionista de tecido, elas querem ter sucesso, terem nomes. Porque não adianta ser uma costureira e não ter nome, não ter clientes. Porque aí é melhor ela largar de costurar e procurar outro tipo de serviço. Porque a costureira que gosta de fazer facção, ela é rápida e não deixa que o lojista ou a confecção vê algum tipo de defeito. Porque faccionista ganha prêmio no final do mês, se ela for o número 1. Ganha também peças de roupa, tudo. Quando a confecção ou lojista
agrada da costureira, que faz a facção de costura para eles agradam muito. E não querem que a gente muda para outro serviço. Paga bem? Eu falo que sim e que não. É razoável para a pessoa viver. Porque quem faz facção de costura é porque precisa do dinheiro. Tem alguma obrigação extra daquele dinheiro. Então, o conselho que eu dou para ser a costureira, é aquela costureira que tem tempo para tudo. Se fazer 3 peças de roupa na semana, tudo bem. Ela não tem precisão nenhuma de pagar conta, de comprar remédio. O problema dela só é com o salão e dá suficientemente para elas viverem. Agora, a faccionista de tecido, elas precisam desse dinheiro. E precisa ter nome e estado. Então, as coisas funcionam desse jeito. Tem gente que pensa que é fácil ser faccionista. Não é. Porque às vezes a gente não pode dar atenção ao familiar que chega em casa, nem nada. Porque tem que continuar a costura de qualquer jeito. E se a faccionista tiver só uma máquina de cada, não tem como ela costurar também não, porque se a máquina der defeito, porque os mecânicos demoram de 2 a 3 dias para poder derrumar a máquina. E aí? Como que ela vai entregar as peças naquele dia? Já não tem mais aquele serviço. Então, por isso é que eu falo, tem de ter 2 retas, 2 galoneiras, 2 overlock, para se uma desmantelar, tem a outra para repor o serviço. A faccionista, o lojista telefona para ela e fala, eu quero as peças tal dia. Ela tem de se virar nos 30, dá conta. Porque toda faccionista tem de ter 2 overlock, 2 retas e 2 galoneiras. Porque se uma desmantelar, a outra está perfeita. Porque o que o lojista não perdoa, as facções não perdoam, as confecções não perdoam a faccionista de costura, é que elas não entregam na data certa. Porque eles exigem de nós muita rapidez e a gente tem de cumprir os compromissos. A nossa costura tem de ser rápida e certa. Porque se vê uma grade de 200, 300 peças, aí a costureira, cada peça que fazer, não reparar direito para ver se tem alguma costurinha torta, alguma coisa, e entrega o lojista ou a confecção. Aí que é o problema. Porque se tiver uma peça errada nessa grade de 200, 300 peças, a grade volta todinha para a faccionista de costura, a que fez. Que eles lá não vai revisar peça por peça. Se foi uma errada, volta tudinho para a gente consertar. Aí o trabalho é enorme. Que a gente tem de verificar peça por peça e consertar aquela que está errada. Por exemplo, se traz uma grade de 300, 400 peças e o pano está danificado, que cortou. Então a gente não pode costurar aquela peça. Se tiver pelo menos um buraquinho, alguma coisa assim, não pode. Porque eles não pagam. Eles pagam certo quem faz o certo. Quem faz o errado não recebe. Porque as exigências é muito grande em cima de nós, que costura, a facção de tecido. Por quê? Cada cliente que for numa loja comprar e ver o defeito, ela vai reclamar, tá que vendeu, ou se não, para o gerente. Aí o gerente já sabe da onde veio
aquela peça da facção. Quero agradecer a todos que estão indo lá no canal Viva de Costura, que está dando aquele like maravilhoso, que está se inscrevendo. Que Deus abençoe a todos e que Deus realize todos os sonhos de vocês. Então vai lá no meu canal, dá aquele like maravilhoso, aquela curtida, inscreve-se. Então, no próximo vídeo, vamos dar mais dicas. Como é a costura? Porque a costura é uma das profissões que está dando dinheiro, principalmente para a dona de casa. Então é isso aí.